Olá, aqui é a professora Rosimeire Santana. Eu escolhi uma aula do componente de biologia e a nossa turma é a turma do primeiro ano do ensino médio. E hoje nós vamos continuar a aula passada. Vocês levaram material para casa para estudar a respeito do efeito estufa. E hoje nós vamos voltar e discutir a respeito. Então nós vamos utilizar os materiais que já foi o vídeo a respeito, os gráficos sobre o efeito estufa, e hoje nós vamos usar como metodologia ativa a sala de aula invertida e também o debate direcionado. Então, esse é o tema da aula de hoje. O efeito estufa melhorado, fato ou ficção. Vamos falar do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, essencial para a vida na Terra. Ele acontece porque certos gases da atmosfera, como o dióxido de carbono, o metano, a água, retêm o calor que é irradiado pela superfície da Terra, impedindo que todo o calor escape para o espaço. Isso mantém a temperatura média do planeta em torno de 15 graus, viabilizando a vida. Agora, o que é o efeito estufa melhorado? É o problema que começa quando as atividades humanas aumentam a concentração desses gases na atmosfera, principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, o gás natural, desmatamento e todos os processos industriais. Esse aumento faz com que a atmosfera retenha o calor que é necessário, elevando a temperatura global. Esse fenômeno, hoje, ele é chamado de efeito estufa melhorado ou aquecimento global. E a pergunta é fato ou é ficção que o efeito estufa está melhorado? Que existe o aquecimento global? Realmente é um fato, porque os dados científicos, eles confirmam que o efeito estufa melhorado é um fato que está relacionado à atividade humana. E ele não é um mito, mas sim um fenômeno bem documentado que exige ações urgentes para reduzir as emissões de gás do efeito estufa e mitigar os impactos nas mudanças climáticas. Mostra que a emissão de dióxido de carbono se manteve relativamente baixa até o início do século XX. Mas a partir da década de 50, há um crescimento acentuado da emissão de dióxido de carbono. O aumento continua ainda mais acelerado na década de 90. Então, agora nós vamos falar do gráfico 2. No gráfico 2, nós temos a temperatura média da atmosfera terrestre, em Celsius. No eixo horizontal, nós temos dos anos de 1860 até 1990. E no eixo Y, que é o vertical, nós temos a temperatura média em graus Celsius. A temperatura média da Terra variou ligeiramente de 1860 até 1900, sem grandes mudanças. Mas a partir do século XX, onde teve a Revolução Industrial, observa-se uma tendência de aumento na temperatura média da atmosfera. Esse aumento se torna mais evidente após a década de 1950, acompanhando o crescimento das emissões de CO2 na atmosfera. Então, agora eu vou ler para vocês qual foi a devolutiva que o André trouxe dessa pesquisa que ele fez. Então, os gráficos apresentados, eles sugerem uma relação entre o aumento das emissões de dióxido de carbono e a elevação da temperatura média na atmosfera terrestre. O primeiro gráfico, ele mostra um crescimento significativo das emissões de CO2, especialmente a partir da década de 50, indicando uma intensificação da atividade industrial e do uso de combustíveis fósseis. E no segundo gráfico, ele evidencia que no mesmo período a temperatura média global também começou a aumentar de forma expressiva. Essa correlação entre os dois fenômenos levou André a concluir que o aumento da temperatura média da atmosfera terrestre está relacionado ao crescimento das emissões de CO2, reforçando a hipótese que o efeito estufa foi intensificado pela ação humana.
Então agora a resposta 2. Uma parte dos gráficos que não dá suporte à conclusão de André é o período anterior a 1950. Neste intervalo, a temperatura média da atmosfera apresenta variações, mas sem correlação clara com as emissões de CO2. O aumento das emissões de CO2 antes da década de 1950 não coincide exatamente com o aumento proporcional da temperatura. Então, isso indica que outros fatores podem estar influenciando a temperatura global, como as variações do clima, a atividade solar, o vulcanismo e outras influências atmosféricas. Dessa forma, embora os gráficos mostrem uma correlação recente do CO2, que é o dióxido de carbono, e a temperatura, eles não promovem o aumento da temperatura que seja exclusivamente causado pelo aumento das emissões do CO2. Então, uma reflexão final que eu deixo aqui para você. O aquecimento global é um tema complexo que envolve evidências científicas e debates sobre as suas causas e os seus impactos. A ciência busca continuamente aprimorar o entendimento sobre as mudanças, garantindo que as decisões sejam tomadas com base em dados confiáveis e rigorosos. Até a próxima aula!